Boa noite, embora estamos na nossa aula de número 48 da nossa série Bereshit, Gênesis. Se inscrevam, compartilhem, se inscrevam no canal, assina, bota lá o sininho, né? Vamos começar. Aula passada, então, a gente viu sobre quando crescem Yaakov e Esav. Ou melhor, Esav e Yaakov, né? Então vamos só voltar um pouquinho. A gente viu que tem uma diferença entre Yitzhak e entre Rivka, o pai e a mãe, né? Yitzhak reza para Deus para ter filhos em nome de Deus, para que venha Israel. Israel vem, mas em forma de duas pessoas, tá bom? Então a gente viu, já aula passada e retrasada, que para Yitzhak Israel é a junção de Esav e Yaakov, que os dois trabalhando juntos é o sucesso para que Israel venha para o mundo. O que é Israel? Israel, resumindo, vamos dizer, a identidade messiânica que vai trazer o mundo para a sua perfeição. É o objetivo do mundo. O propósito do mundo é que o mundo volte a ser perfeito, que a humanidade seja boa. E a identidade que vai trazer isso para o mundo é Israel. Israel finalmente nasce, só que tem Yitzhak e Esav. Não, desculpa, Yaakov e Esav. Depois a gente vê o Rivka. E Rivka, ela tem uma profecia, que é quando ela está grávida ainda. E ela já vê que os dois filhos que nasceram nunca vão se juntar. Então, enquanto para Yitzhak, a ideia de Israel é que os dois filhos estejam juntos, Rivka sabe que isso nunca vai acontecer. Isso já antes de nascer. E mesmo assim é Israel. Ou seja, é um ou outro, talvez. Não sei. Então, essa é a diferença que Yitzhak e Rivka têm sobre Israel. Depois a gente vê que a Torá ela dá características para os dois filhos. Esav, ele é vermelho e ele nasce completo. Querendo dizer que ele vai ter alguma ocupação relacionada a derramador de sangue, sendo que derramador de sangue a gente viu que não necessariamente é ruim, sim? E também ele vai ser completo, ou seja, ele não vai ter esse processo de desenvolvimento, né? A gente viu também isso. E a gente viu que Yaakov não, Yaakov ele nasce no calcanhar de Esav, a gente viu. E ele é considerado, o Esav é chamado, como está aqui, Arishon, o primeiro, né? E o segundo, que é o Yaakov Achareken Yatzahiv, é o irmão do primeiro, e a gente comparou isso com Caim e Abel, que os dois também têm ofícios parecidos com os dois, sim? E depois disso a Torá, ela vê que quando eles cresceram, eles têm 13 anos, a gente viu que até os 13 anos, nenhum conseguia diferenciar a característica de um do outro. Os dois eram iguais, eram parecidos, pelo menos de características. Então, quando os jovens eles crescem, a gente vê que cada um foi para um campo, né? E esse campo, então, Esav e Yodeatzai. O Esav, ele sabia caçar. A gente viu que saber caçar também não é ruim. O que é saber caçar? Saber caçar, a gente viu que é mais ou menos saber administrar um estado, saber governar, saber trazer um desenvolvimento para o mundo. Ou seja, é o ofício de um rei. Então, Esav ia ser um bom rei, tinha características para ser um bom rei. Ishsadeh, o homem do campo. O que é o campo? O campo é o lugar da ação, do esforço, do trabalho. Né? Yaakov estava em Shevoalim. Já Yaakov era um homem que ficava estudando, professor. Então, Cohen, a gente vê um sacerdote. Então, a ideia é exatamente que Esav tinha características para ser um ótimo rei. A gente viu, comparou com David Ameller, por exemplo. E Yaakov tinha características para ser um ótimo sacerdote, professor, líder religioso, vamos dizer assim. O homem Mussari, da ética, que domina a ética. E o Esav, que domina a ação, o governo, o poder. Sim, a economia, a tecnologia, o desenvolvimento. Então, exatamente, é ótimo, porque um povo precisa de um sacerdote e um rei, porém juntos, que os dois trabalhem juntos. Porque como o trabalho do rei é difícil, ele precisa de um sacerdote do lado para dizer, não cai aqui nesse erro não. Porque a gente vê, por exemplo, mas em Devarim, a Torá diz, por exemplo, que o rei não pode ficar orgulhoso, tem que ficar assim sempre carregando o livro da Torá. Sempre tem que ter temor a Deus, não achar que ele é o dono do mundo, que pode tudo, tem que ter alguém falando, não, isso daqui não é tão certo. Botar o rei no seu lugar, quando a pessoa tem uma posição de liderança, é muita responsabilidade. E também a pessoa pode acabar achando que ele pode fazer o que ele quiser. Então é perigoso. Sempre que a pessoa ela quer ir para esse mundo material, do trabalho e tal, e liderar, e governar, e mandar, economia, é perigoso.
Então tem um sacerdote que vai conseguir botar o rei no seu caminho. Essa ideia sempre tinha o sacerdote, o rei, ou um profeta e o rei. E assim, quando os dois estão conectados, é tudo certo. E é exatamente isso que Yitzhak achou que ia acontecer. Isso é Israel. É Esav e Yaakov trabalhando juntos. Porém, Rivka já sabia que desde o ventre que eles nunca iam trabalhar juntos. Isso que a gente viu no versículo 27. Vai Gdelu Anearim, cresceram os jovens. Vai rir Esav, e foi ruim, vai rir, e foi ruim, é uma tragédia aqui. Esav e Shodei Atzaid, que o Esav era um homem que sabia, tinha o talento para caçar, e Ishsadeh, o homem do campo. E Yaakov era um homem íntegro que sentava na tenda. Qual é a tragédia? O que é o trágico? Que cada um, logo que cresceram, quando eles começaram, eles fizeram bar mitzvah, né? Agora eles vão poder realizar aquilo que eles devem, são tipo, homens, cada um foi para um canto e não se conectaram. Essa é a ideia. E isso é uma tragédia. Isso aos 13 anos. Então, imediatamente aos 13 anos, o Esav, ele vai começar, Yotze, ele vai sair para fora, né? Sair para fora é redundante, mas tipo, essa ideia. Tipo, sair da casa, da comodidade dele, né? E tentar conquistar o mundo, transformar o mundo. E Yaakov, ele vai ir para dentro, ele vai estudar, se focar, entender, né? Se dedicar ao estudo. Tá? Essa é a ideia. E a gente vai ver que o que a gente vai estudar hoje vai acontecer 2 anos depois, quando os dois têm 15 anos, tipo na puberdade, assim, né? Tipo, começa a virar jovem, já com força. 13 anos começaram a praticar aquilo que é a natureza deles. 2 anos depois eles já têm uma noção, e é quando eles vão meio decidir as escolhas da vida, o que eu vou ser. E a gente, justamente na cidade crítica vai acontecer alguma coisa, que é o que a gente vai estudar, tá? 2 anos depois. Então tem 2 anos que um está estudando e 2 anos que um está caçando na ideia, tá? No dia a dia, se esforçando, trabalhando. Tá? Essa é a ideia. A gente vê também uma característica que sabe que fala que tem quem diga que o homem do campo é um vagabundo, alguém que não faz nada, que fica no entretenimento. Essa é a ideia, mas o entretenimento dele é caçando. Isso é errado, matando um animal. Você vai se entreter o quê? Podia se entreter de várias formas. Caçando é estranho, tá? E aqui então já começa a se revelar a característica dele de querer sangue. Que ele gosta, o que deixa ele feliz? Caçar, tá? Essa é a ideia aqui. Mais ou menos resumindo isso que a gente falou na aula passada, certo? Mais ou menos. A tragédia é que nenhum dos dois se conectam. Né, um não ajuda o outro. Quando Esav estava no difícil, Yaakov não estava do lado dele dando apoio. Tá? E isso é um erro. Para uma pessoa que trabalha com educação. É um erro. Um educador não está do lado, vamos dizer, do aluno. Tá? Tem situações, eu acabei falando isso muito rápido, tem situações que o professor não pode fazer nada. Já, tipo um professor, sei lá, na escola pública, óbvio que ele pode fazer muito, mas às vezes a situação é tão... Como ele vai conseguir dominar tudo? Às vezes tem perigo de vida, certo? A gente vai ver isso daqui a pouco. Tipo, você não pode culpar o professor por não conseguir mudar a realidade de todos os alunos, porque já está tudo corrompido. Então, às vezes, igual na situação de Noé, quando estava tudo corrompido, às vezes sim, a pessoa tem que se isolar. Né? Se isola, foca na sua família, foca em você, se protege do mundo hostil, tá? Mas essa não é a situação. Por que não é a situação? Porque aqui a ideia é que Esav ainda não é uma pessoa ruim. Os dois têm a mesma idade, são irmãos, ou seja, a situação não está ruim ainda. E Yaakov, ele podia no início já começar a transformar o irmão para orientar ele para o caminho correto. Mas ele não faz isso, pelo menos por 2 anos. E isso é o vai e rir, é a tragédia que acontece, tá bom? Vamos então continuar. 28. Vayev Yitzhak et Esav, kitzai de bepiv, verivka ohevet et Yaakov. Yitzhak, ele amava Esav, porque ele caçava pela sua boca, e Rivka amava Yaakov. Ou seja, Esav aqui tem um motivo para gostar de Esav. Rivka não diz motivo nenhum. Tipo, ela amava Yaakov, tá? Por que Rivka amava Yaakov? Já não tem motivo. Por quê?
já sabia que podia ser. Isso, porque ela teve uma profecia, é óbvio. Sim. Então a gente pode dizer aqui que ela só amava Yaakov porque ela já sabia a profecia. Porque se ela não soubesse a profecia, talvez ela não amaria Yaakov. Porque quem é Yaakov até então? Quem é Yaakov até então? O que ele já fez? Nada. Ele está estudando. Ah, tá. Fica estudando. Tá bom. O que ele contribuiu? O que ele ajuda aqui na casa? Nos afazeres domésticos, no trabalho, no ofício do pai. Mas o que? Ele ficar também não tenta ajudar Esaf? Tipo, salvar ele, educar? Não sei, vão educando, né? Não sei, boa pergunta se ela tenta salvar. A princípio, a Torá não falou nada sobre ele ficar com Esav, né? A princípio, talvez não, talvez, boa pergunta. Então, a ideia é que, e também, não necessariamente Yitzhak, mas os dois estavam educando, são os pais, tá bom? Ele ficar, ela entende onde o filho está indo e ela ama Yaakov. Por quê? Porque ela sabe da profecia. Yitzhak não, porque Yitzhak gosta de Esav, porque Tzai de Bepiv. O que é Tzai de Bepiv? Caça na sua boca. Embora tenha Urashi, que o Urashi ele vai dizer que o Esav ele manipulava o Yitzhak, ou então que o Yitzhak amava a comida do Esav, coisas como, cadê o Urashi? Targumou Bepiv Sheitzhak, que Piv Esav Shchayatzad Oto. Ou então que ele trapaceava com as perguntas, como que conserta o sal, como conserta o feno. E a gente explicou lá passada que isso não necessariamente é alguma coisa ruim, às vezes ele está certo. Eu quero consertar o mundo inteiro, a gente viu isso lá passada, né? Eu acho que eu penso, eu acho que quando Yaakov, não sei, quando Yitzhak, ele tem os dois filhos. Yitzhak, a gente já viu que Yitzhak é Din. Sim. E Esav, ele vê talvez em Esav todas as características de Gvurá. É o cara que vai pra batalha e tal, não sei o quê. Então ele sabe que Yaakov é parecido com ele. Ele senta e estuda. Ele fala, talvez no mundo falta Gvurá, porque já tem o Hesed, já teve, já tem o meu Din, talvez falta Gvurá. E tá não, mas a Gvurá é Din. A gente viu, o Din é o que você falou, mas é um pouco diferente. Porque é um pouco diferente no conceito. O Din é Gvurá, a mesma coisa. Na verdade, ele vem, sabe exatamente ele. Porque está escrito que ele é Ishtzadeh, a gente viu lá passado, que o homem do campo é o próprio Yitzhak. No próximo capítulo, a gente vai ver como ele é o cara que trabalha. Como ele vai ser agricultor, o Yitzhak. Então, ele é o cara do campo, ele vai ser... O Esav, a princípio, é uma cópia de Yitzhak pequeno. Ele olha para o Esav e fala, isso sou eu. É só ir no meu caminho, tipo... Ele se identifica. E Yaakov é muito mais parecido com Avraham, não com Yitzhak. Yitzhak não consegue se ver muito em Yaakov, só um pouco. Na verdade, ainda... Não, a verdade é que até esse momento não tem nada que ele olhe para o Yaakov e fale, parece comigo ou parece com meu pai. Ainda não. Porque Yaakov ainda não revelou nada na personalidade deles prático para o mundo. Embora ele está estudando, é um bom começo. Mas o que ele já fez? Quais decisões ele teve que tomar? O que ele fez de correto na vida? Ainda nada. Está estudando. Não sei, tá? Ele ia para Yeshiva, saía, ia para a escola, voltava, ficava estudando. Yitzhak não era o cara que foi estudando o tempo todo, por isso que a Torá quase não fala dele, que fala... Não, a gente vai ver a história do... Abraham nem queria que ele saísse de casa, mandou Eliezer procurar a esposa, porque queria que ele ficasse em casa estudando. Né? Não é por isso. É que ele estava com medo do Yitzhak morrer no caminho. Não é porque ele ficava estudando. A gente vai ver a vida de Yitzhak no próximo capítulo. Interessante, a gente vai contar só depois. A gente vai ver que ele não ficava só estudando, ele era homem da ação, o Yitzhak. Embora a gente não reconheça muito bem assim quando a gente aprende na escola. Mas a gente vai ver muito bem isso. Que Yitzhak se identifica com Esav. Cavava os poços, agricultor, a gente vai ver. Yitzhak consegue se ver com Esav, então essa é a ideia. Então ele amava Esav por isso. É isso que a gente explicou, que não é que Esav nasceu por causa da reza de Yitzhak e Yaakov por causa da reza de Rivka, ou então que fala que o Yaakov parece com Avraham e o Yitzhak no primeiro que repete, a gente viu naquela aula, por causa de Esav, por causa de Yitzhak nascer Esav, por causa de Avraham nascer Yaakov, então é isso. Mas então aqui, a ideia, embora tenha que trapaça, e a gente pode entender que isso nem é uma trapaça, e na verdade ele falava de verdade. Ou talvez com o tempo passou a ser trapaça, mas essa era a característica dele. Ele tinha ideologia, ele queria transformar o mundo inteiro. Yitzhak não, desculpa, Esav, tá bom? Igual Davi Amelech, o rei Davi. E ele poderia conseguir. E Yitzhak talvez queria, vai no seu caminho. Que sai de Bepiv, aqui o Ramban, ele explica, ele traz o Rashi, ele fala, não acho que é isso,
E o que o Ramban aí vai falar é o seguinte, o que é Betzai e Bepiv? É que o Esav que alimentava Yitzhak. Quer dizer que quer dizer que alimentava? Que Yitzhak estava cego. Ainda não estava cego. Mas estava em casa. O Yitzhak estava em casa e o Esav que fazia tudo com Yitzhak. Ele não foi cego depois daquele ano? Ele não foi cego depois Não, depois nada. Mais tarde. Eu errei. Mais tarde, daqui 2 capítulos. O Esav que fazia tudo com Yitzhak. Yitzhak, toma comida. Yitzhak, levanta da cama. Yitzhak, quer alguma ajuda? O Esav honrava muito bem o pai. Então ele era Betzai Bepiv, ou seja, que ele era o braço direito. Era o ajudante do Yitzhak. Sabe o pai que tem aquele filho que ajuda no ofício? Essa é a ideia do Ramban. Então que Betzai Bepiv, ou seja, que caçava na boca. Tudo que ele precisava, o Esav ajudava. Então ele amava o Esav. Porque quem que tem que ser minha continuidade, receber minha herança? Ele que vai continuar o meu caminho. Quem que vai continuar o meu caminho? A princípio é o Esav. E ele é o mais velho. Yaakov não. Está lá estudando. Então é a ideia do Ramban, interessante. Quer dizer que Yitzhak não amava Yaakov? E Rivka não amava Esav? Esse versículo? O que vocês acham? Não, mas não tinham preferido. Os dois, óbvio que amavam. Os dois, tá? Embora que tem um monte de Vatorá aí, tipo, pode explorar que Yitzhak não gostava, não amava o Yaakov e tal, mas não, pra gente não. Óbvio que amava. Mas amava, a gente pode interpretar assim, tem quem interpreta assim também. Tá bom, ele amava os dois, mas como ele amava um perverso, Esav, não, porque Tzai Bepiv, tipo, só porque ele ajudava ele, porque senão não teria motivo para amar Esav. Então por isso que a Torá veio contar o motivo que ele amava Esav, porque a princípio não faz sentido o bom amar o mal. Ele fica amava Yaakov, não precisa de motivo, porque ele é bom. Tem que explicar isso, mas também acho muito superficial. Mas mais pra frente a gente não aprende que a cabeça de Esav está enterrada em Mermapelá justamente não, mas isso mas justamente pelo mérito dele honrar os pais. Não, então, tem mérito. Exatamente, que esse é um mérito. Ou seja, existe mérito. Então quer dizer o seguinte, que embora você dizer que nesses 2 anos aconteceu uma transição entre uma pessoa boa, normal, para alguém perverso nesse caminho, ou ainda não chegando nisso, mas nessa tendência, ele tem méritos. E Yitzhak, por ser o pai dele, então, e ele é um patriarca, ou seja, que é o pai, óbvio que ele amava seus filhos, e por ser de característica de din, de justiça, né? E se ele tem algum mérito, para Yitzhak é muito importante. Eu preciso ir nesse mérito até o fim. Tipo, né? Então ele tinha porque amar Esav, ele amava por causa da profecia, a princípio talvez não tinha porque amar o Yaakov. Então tá assim, tá bom? Vamos continuar, começar. 29. Passou 2 anos agora. A gente vai ver por quê. Vayazed Yaakov nazid. Cozinhou Yaakov um cozido. Vayavó Esav minasadeh ve'oyaef. E veio Esav do campo e ele estava cansado. Qual era o cozido? Sopa de lentilha. Quem disse? Urash. Não tá escrito aqui, tá? Tá ou não tá? Não. Tá, isso é uma pegadinha, porque tá escrito assim. Tá? Sopa de lentilha? No versículo 34. Versículo 34. Veio Yaakov Natan Esav. Yaakov deu para Esav lechem venazida da pão e um cozido de lentilha. Vai o ralo e ele comeu. Então, tipo, é uma pegadinha. É de lentilha, porque... da onde Urash tirou aqui? Porque tá escrito. Não, mas fala que Urash comenta sem saber o futuro, né? Não, mas pô, aqui tá do lado. Aí vai falar, não vou contar agora que você vai ver daqui a pouco, né? Também não é marqueteiro, pô. Sim. Então ele fez uma sopa de lentilha, uma cozido de lentilha, tá bom? Porque, tipo, vai até um vavo, tipo, continuando o assunto. E nesse assunto que eu amava, ele fez uma sopa de cozido. Veio a avó Esav, e veio Esav do campo cansado. Muito, muito interessante. A princípio parece que é tipo só o começo da cena que não tem relevância nenhuma, só para que aconteça o que vai acontecer depois, que vai ser a venda da primogenitura. Tá, e daí? É só o cenário, mas óbvio que não. Tipo, por que Yaakov do nada? É importante a Torá contar que ele está cozinhando um cozido. E o que é importante? Que o Esav está vindo cansado. Esav está caçando. Esav está caçando, provavelmente, né?
Que ele está escrito, Vesav mina sadeh, ele veio do sadeh, da caça, do campo. Veu e aí, e ele estava cansado. São duas coisas, e ele veio do campo e ele estava cansado, né? Então, Por esse dia que ele matou o Nimrod. isso também não está escrito, está no Urashi, tá bom? Então a primeira pergunta é a seguinte, ele vai pedir comida, né? Que ele vai falar no 30, vai homem Esav Yaakov, falar Esav para Yaakov, Alitenena, me dá de comer, por favor, desse vermelho aí, porque eu estou muito cansado. Por isso ele é chamado de Edom. O que tem a ver me dar de comida porque eu estou cansado? Por favor, me dá comida porque eu estou cansado. Tem uma cama aqui. Se está cansado, vai dormir. Não, porque eu estou com fome. Mas não está escrito que ele está com fome. Está escrito que ele está cansado. Qual a conexão entre comida e canseira? Tá? Não está claro. Tem alguma coisa aqui. Essa é a ideia aqui. Então tem que entender porque ele estava cansado. Mas antes disso, a gente vai entender agora outra coisa. Aquilo que a gente já falou aqui, o que ele perguntava para o pai é como conserta o sal e como conserta o feno. E a gente viu que isso mostrava como ele tinha ideologia, ele queria consertar o mundo inteiro. Mesmo que os sábios falam o sal e o feno não precisa consertar, não precisa elevar e trazer aqui do chá, a santidade, nisso, só no trigo, no vinho, na azeitona, nas frutas, isso sim, no gado. Mas sal e feno não precisa. Essa falava, não, até no sal e no feno eu quero trazer a santidade. Isso a gente viu aula passada. Quem não lembra, volta na aula 47. Isso, aula passada que a gente falou sobre isso. Tá bom? Aí falam, ele perguntava isso, aí fala o Midrash, que Shudani, ele era Shudani Tzidani, né? E a gente viu o que é Shudani Tzidani, fala que Shudani, pelo Urashi, é vagabundo. Daí que a gente viu que ele era vagabundo, tá? Mas tem um outro comentarista que chama Yafet Torah, é um outro comentarista, ele fala que Shudani, ele interpreta isso de outra tradução. Ele fala que Shudani vem do nome de Deus Shaddai. Sim, do nome de Deus, Shudani, é o nome de Deus. E ele interpreta que Shudani significa que ele era temente a Deus. E Tzidani, ele caçava, ele era temente a Deus e caçava. Então aqui, de acordo com o Yefetor, dá para interpretar o Midrash de outra forma, como a gente nunca interpretou. Que ele perguntava, não, exatamente como a gente falou lá passado, mas é isso. Ele era muito temente a Deus e ia caçar. Tipo, ele vai trabalhar, mas ele teme muito a Deus. Eu não posso fazer alguma coisa errada. Imagina, Esav com seus 13 anos, educado por Yitzhak e por Rivka, Abraham vivo, educado por Abraham também, certo? Naquela casa, ele tinha muito temor a Deus. Não posso fazer nada errado, mas eu escolhi essa tarefa difícil de caçar. Opa, senta aqui. Eu escolhi essa tarefa difícil de caçar, mas eu tenho muito temor a Deus. Então, pai, como conserta o mundo inteiro? Eu li um comentário, ele fazia essas perguntas só para ludibriar. Isso, então, esse é o Urashi. O Urashi vai dizer isso. Não tinha atenção nenhuma de... Mas não pelo Yefetor, tá? E a pergunta não, pelo Yefetor, eu tenho muito temor a Deus, só que eu tenho que consertar o mundo inteiro. Como eu faço isso, pai? Como eu não caio? Como eu não vou errar nada, nenhum detalhe? Uma pessoa totalmente... Estranho, né? Não, por que é estranho? Para ele. Ué, pro filho de Yitzhak, ele ficar neto de Abraham? Mas a gente não já Depois do seu bar mitzvah? Mas ele sabe... Bom, porque a gente sabe que vai ser na frente. Mas ele não é ainda. Ele tem 13 anos, ele é perfeito, nunca pecou. A gente não tinha visto do arco e flecha, de casar com arco e flecha, e então, exatamente. Então, vamos ver, exatamente isso que a gente vai ver, mas isso é depois no futuro, vamos ver. Então, ele vai dizer que ele caçava nessa hora. Então, vamos ver, que ele era temente a Deus. Então, como eu vou fazer isso? Tá? Essa é uma ideia. A gente vai ver que dos 13 aos 15 anos vai mudar a ideia dele, dessa pergunta. Essa é a ideia. No início era assim, talvez com 15 anos muda um pouco. Mas esse é o Esav, tipo para quem gosta de Star Wars, não sei quem já viu Star Wars, é o Anakin que vira o Darth Vader. Ele ainda não é o Darth Vader, é o Anakin, é uma criança boa, que tem o potencial de mudar o mundo inteiro. Não sei se para quem gosta, acho que ficou bem claro. Um exemplo, uma criança fala, esse cara vai ser o Jedi que vai mudar tudo. Leávio, né? Separando a Torá sagrada, Star Wars. Mas só para dar uma comparação. E você não pode olhar para quem, ele é mau. Não, depois ele vai virar mal. Vai acontecer algumas coisas na vida dele que vai virar mal. Mas ele ainda não é mau. Ele tem 13 anos, é neto de Abraham, filho de Yitzhak. E ele é muito temente a Deus.
pelo Yafetor, essa é a ideia. E ele quer consertar o mundo inteiro. Por quê? Porque ele tem a capacidade. Ele é o primeiro. Ele é Israel, que nasceu de Yitzhak, como falou Deus para Abraham. De Yitzhak vai sair Israel. Ele vai ser chamado sua descendência. Esse é Esav, a princípio. Esav tem essa responsabilidade, mas ele tem muito a Deus. A responsabilidade dele, a tarefa dele não é fácil. Ele tem que sair para o mundo e melhorar o mundo inteiro. Coisa que Abraham e Yitzhak ainda não fizeram. Porque ele é Israel. Ele é o propósito do mundo. Ele é o Mashiach. E ele teme a Deus. Não, ele só começou. Mas ele não é Israel ainda. Israel, a princípio agora, é o Esav. É o terceiro. Tipo, o terceiro patriarca vai formar Israel. É o Esav aqui. Então, faz sentido. Se a gente não entende o resto da história, se a gente não sabe o resto da história, faz muito sentido. Faz muito mais sentido que o Rai dizer que ele já trapaceava aos 13 anos. O pai, tá? Então vai mudar, assim, de 13 a 15 anos, essa é a ideia, que muda, mas a gente não chegou nos 15 anos. Quer dizer, a gente chegou agora, a gente está vendo, tá? Então essa é a ideia. A tarefa que Esav escolheu para fazer na vida é muito difícil em termos éticos, de Mussar. A tarefa que Yaakov decidiu fazer da sua vida é muito fácil em termos éticos, mas não sei se contribui muito para o que o mundo precisa. Porque alguém que está estudando sozinho, o que muda no mundo? Quem vai transformar a política externa se que está estudando sozinho e não se conecta com ninguém? Tá? Essa é a ideia aqui. É consertar o mundo fora de casa. Só que quando a pessoa está fora de casa para consertar o mundo, ela está exposta aos perigos do mundo. E aí, do nada, ele sai desse berço de ouro, da casa de Abraham, Yitzhak, e ele vai para o mundo de Nimrod. E aí há um contraste entre a realidade que ele vive e a realidade fora do que ele vive. Que ele resolveu sair. Isso, porque tem que fazer, certo? Essa é a ideia. De Israel é fazer, é transformar o mundo inteiro. Essa é a primeira coisa que Deus fala para Abraão, que tipo, você vão ser abençoados, transformada todas as famílias da terra. E Isaías falou, eu que tenho que fazer isso. Mas não vou deixar nada de fora, até o sal e até o feno, que são coisas descartáveis, eu também vou transformar. Tá? Mas aí Isaías vai lidar com a realidade. E quando ele lida com a realidade, o bicho pega. Porque a realidade não é o que ele vivia em casa. E não é tão fácil assim, essa é a ideia. Será que ele consegue os mesmos resultados do pai dele, por exemplo? Não necessariamente. Quer dizer, não. Essa é a ideia, tá bom? Então, o Davi fez uma pergunta boa. Não sei se essa ideia é exatamente a ideia, mas eu acho que dá para explicar um pouco assim. A ideia do Esav é tão difícil que ele quer fazer com a sua ingenuidade, seu temor a Deus, que é tipo, ele quer caçar de forma caché. Sendo que caçar de arco e flecha não é caché. Né? Você não caça de forma caché. Ou seja, ele tenta fazer uma coisa impossível. Essa é a ideia. Mas é impossível? Teoricamente não é impossível. Porque se você pegar a sua flecha, afiar muito, afia ela, você mira no pescoço do animal e você consegue acertar exatamente onde tem que ser o abate, é caché. Não pode fazer armadilha e depois abater? Pode ser também, mas não é de arco e flecha essa caça. Mas a gente vai ver que ele tinha arco e flecha também. Ele tinha espada, mas também tinha arco e flecha. Então, para que arco e flecha? Então, dá para fazer. Por ele e Ismael deram as mãos. Ele e Ismael deram as mãos. No final da Parashá, do capítulo da Torá, vão dar as mãos. Mas, a princípio, dá para fazer. Tanto que na Guemará tem discussão assim, se você tacar uma faca apontada e for assim, tá valendo. Vale, teoricamente vale. Tá? É isso que o Yaakov vai falar para Esav, antes de dar Abraham, no capítulo 27, versículo 3. Ó, lá na primogenitura, que ele vai falar, sai para trazer, que eu vou te abençoar. No 3, ele fala assim, Ata, sai na kelecha, talecha vekasterra, por favor, agora você sai, por favor, sai o quê? Para caçar, com seu kelecha, com suas ferramentas, né, suas armas, telecha vekasterra, seu arco e flecha. Vetsesadei, saia para o campo, vetsudalitzai, faz para mim um cozido. Ué, com seu arco e flecha? Viaselimitamim, faz como eu gosto. Kashera havt, da forma que eu amo. Vevi ali, traz para mim, veorrela, e eu vou comer. Bavur tevarecha nafshi betenamut, para que eu te abençoe antes de morrer. O que o Rashi fala? Lashon ashchazah,
כלומר, שנינו אין משחיזים את השקים, אבל מצליחים על גבי חברתה, חדד צריך להחזיר, ou seja, o Urash fala assim, o que é sanar a saia, por favor? O Urash fala isso é um pedido que o Yitzhak está fazendo para o filho, Esav fala assim, por favor, sai, mas por favor, afia muito bem. É isso que ele está falando. Haded sichenecha shachot yafeh, para fazer uma shchita bonita. Por favor, faz uma shchita bonita. Shelot achlene nevelá, para que eu não coma nevelá. Nevelá é um animal que foi mutilado e não foi feito de forma certa. Ou seja, por favor, afia muito bem, senão vou comer não kasher. Aí fica toda a pergunta, ué, ele está falando isso por Esav, que ele quer abençoar. Mas é exatamente isso, ó, eu não quero comer kasher. Ele está falando assim, filho, tu consegue. Isso que tu quer da vida, tu consegue. Eu quero comer kasher da sua forma, da forma difícil, que só você consegue. E aí, se você fizer isso, eu vou te abençoar. E eu vou comer. Se você sair e falar que fez, eu vou comer. Tipo, telecha, harbecha shedara litolot. Aí fala, vetsuda litzai. Aí pega pra mim uma caça. Ele fala, uma caça que não tem dono, e não de roubo, e não vai roubar. Dá pra ver que ele tem um pé atrás, mas ele quer estimular o filho. Tipo assim, o seu caminho vai nesse caminho, mas acerta. Que se você acertar, você pode ser abençoado. Você pode melhorar. Tá? Ele fala, eu vou comer para que eu te abençoe. E só assim, se você conseguir fazer isso, você vai poder ter a brachá de ser Israel. Então, não sei se esse é o pshat da ideia, mas dá para entender alguma coisa nesse sentido, que o pai quer fortificar o filho do caminho do filho. Que dá para fazer, mas é muito difícil, quer dizer, é quase impossível. Mas você sabe consegue, é isso que ele quer dizer. Por isso que você é Israel, você vai ser Israel. E por isso, então, Yitzhak ama Esav, que ele tem esse potencial de conseguir fazer isso, coisa que Yaakov em momento nenhum tem, a princípio. Yaakov nem sai para o campo, tá? Essa é a ideia. Então a gente vê que Esav tem se a gente pode resumir em uma palavra, ele é um idealista, né? Ele tem uma ideologia que ele vai transformar o mundo inteiro em um mundo bom, em santidade, tá? Essa é a ideia. Então ele fala, como eu posso consertar o mundo inteiro? Até nos lugares mais sujos do mundo, eu quero ir lá e consertar o mundo, né? E ele, então, aquele Esav, íntegro, ingênuo, aos 13 anos, ele sai para o campo. Quando ele sai para o campo, ele encontra um mundo que ele não imaginava. E ele começa a tentar. E não consegue. Ele falha, ele fracassa. Não tem resultado. Interessante, porque aos 15 anos, quando ele encontra Yaakov, ele está voltando da onde? Do campo. Com o que nas mãos? Nada. Ele não está trazendo nada. Ué, tu não foi caçar? Cadê a caça? Não tem caça. Ele volta de mãos vazias, ou seja, ele fracassou. Quando ele volta, a gente está cansado. Ele volta cansado e sem sucesso. O cansado é, eu tô cansado. Tô cansado disso. Ele traz a jaqueta do Nimrod, né? Que ele matou o Nimrod naquele dia. Você está focado nesse Midrash. Não, sim, mas o Passuco não está dizendo que ele matou o Nimrod. De qualquer forma, a gente pode talvez encaixar depois isso. Primeiro tem que entender o que está acontecendo pelo Pshat. Depois que a gente entender exatamente o que a Torá está falando, a gente pode entender o Urash, talvez, entendeu? O Midrash, o além. Mas a ideia é que a Torá quer dizer que ele volta cansado, sem sucesso. Aquilo que ele escolheu fazer, ele não consegue realizar e volta cansado. Ou seja, ele tentou, e muito. Decepcionado, né? Isso é cansado, é decepcionado, é fracassado, é desesperançoso, desistiu, não quero mais isso, não consigo, já deu pra mim, já era, tô cansado, não dá mais. É assim que Esav tá nesse passuco aos 15 anos. 2 anos eu tentei e não consegui nada. Tá? É a ideia aqui. E aí a pessoa que não consegue, né? Ainda mais um jovem, 15 anos, 13 aos 15 anos, tentou, achou que ia mudar o mundo inteiro. Foi tentar, o que ele conseguiu? Nada. Fracassou. O que acontece com um jovem que fracassa? Ainda mais os idealistas que acham que vão mudar tudo. Eu vou ser o primeiro a conseguir fazer um efeito que todo mundo tentou e não fez, e eu não consegui. Né? Ele fracassa, ele desiste. Se ele desiste, ele começa a culpar.
a culpa recai sobre ele. Tipo, porque eu não consigo. Mas logo depois, essa culpa vai para terceiros. Fala assim, não é eu que não consigo. É porque o mundo é tão mal assim que eu não consigo. Qual é o erro que está no mundo? Sim? E ele começa a culpar, então, na verdade, tudo menos ele. Ele culpa o mundo que ele vive. E o principal fator dele estar no mundo, que é culpado por ele não conseguir, são os pais dele. Ele começa a culpar, o jovem começa a culpar o pai. Pai, porque você, ou mãe, porque vocês me botaram no mundo que é tão ruim assim? E eu não consigo fazer o que eu deveria fazer. Porque eu fracassei, pai. A culpa é sua. Tá? A culpa vai para a família. É uma ideia porque vários jovens acabam nessa ideia da aborrecência, né? Discutindo com os pais e quer ser tipo, não vou ser o que você está falando, fazer outra coisa, porque a culpa é sua. Sim, uma revolta, exatamente. Esaú não consegue, então ele revolta e vai contra os pais. Não é à toa que isso é humano, né? Isso é normal, que a Torá, ela entende essa fraqueza que tem no ser humano, e o que ela fala? Está nos 10 mandamentos. Honre seu pai e sua mãe. Mesmo que você, por natureza, vai culpar os seus pais, você tem que honrar eles, de qualquer forma. Ou seja, esse mandamento de honrar o pai e a mãe é justamente para conseguir botar o filho de novo no trilho. Tipo assim, não, mas bem ou mal, tem que honrar meu pai e a mãe. Quem estuda esse mandamento, essa mitzvah de honrar o pai e a mãe, sabe que isso é porque Deus botou através deles, tem que honrar a Deus também. Na verdade, um mundo que meus pais botaram, Deus me botou nesse mundo, porque é esse mundo que eu tenho que enfrentar. Tá? Só que a ideia de um jovem que tem um ideal muito forte, acha que vai mudar o mundo inteiro, e ainda mais sabe que o nome dele é o que? Ele é completo. Qual a ideia aqui? É que pra ele é tudo ou nada. Ou seja, tá, eu vou sair pro campo, tá bom, mas se eu sair pro campo é pra mudar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Eu não aceito só fazer macer o dízimo do trigo, que todo mundo faz. Eu quero fazer do sal, eu quero fazer do ferro. É pro mundo inteiro. Se eu não conseguir um detalhe do mundo inteiro, então também não... Ou seja, a ideia do Esaú por ser completo é tudo ou nada. Essa é uma pessoa que tem ideal, é isso, é tudo ou nada, eu vou mudar o mundo inteiro. Não consegui mudar isso, então também não vou fazer mais nada, desisto. E é isso que acontece com Esaú. Esaú, ele sai para mudar o mundo, ele não consegue mudar o mundo inteiro e ele desiste. Ele fala, então sabe, nada, toma a primogenitura, tipo, o que vai acontecer em seguida. Tá bom? Essa é a ideia. Quando ele percebe que não vai conseguir, ele desiste. Então isso que a Torá fala. E ele volta do campo, da caça, com as mãos vazias, entre parênteses, cansado. Desistência. Não quero mais essa responsabilidade que recai sobre os meus ombros. De ser Israel. Revoltado com o mundo, com tudo. Tá bom? Isso 2 anos depois, essa é a ideia. E aí o que acontece? Isso porque ele não consegue. Qual é o erro? Por que ele não consegue? Um dos motivos é porque Yaakov não estava do lado dele. Se Yaakov estivesse do lado dele, talvez ele conseguiria. Tá? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Vayazed Yaakov Nazid. Então ele volta, agora que a gente entendeu como é o mundo de Esaú, ele encontra Yaakov fazendo lentilha. Por que Yaakov estava fazendo lentilha? Então conta o Midrash também conta isso, né? Que mais na frente ele conta, no Minadom, ele fala que o seguinte, que naquele dia morreu Avraham. Ou seja, esse dia não é um dia qualquer, é o dia que morreu Avraham Avinu. Então ele volta cansado, fracassado, desesperançoso, desistência total, e ele chega em casa, o irmão está fazendo lentilha. O irmão não faz lentilha, porque o irmão é um homem íntegro que fica estudando. Ele não cozinha, ele estuda. Certo? Porque Yaakov está fazendo lentilha. Então isso que o Midrash conta, conversa entre Esaú e Yaakov. Interessante, primeira conversa entre os dois que a Torá conta. Ou seja, até então a Torá conta que eles não conversaram. E pela primeira vez eles vão ter um diálogo. Da mesma forma que Caim e Eva não conversam, e pela primeira vez eles têm um diálogo. Quando Caim vai procurar Eva. Não é Eva que vai procurar Caim, não é Yaakov que vai procurar Esaú esses 2 anos. Agora Esaú que vai procurar Yaakov e é Caim que conversa com Eva. Conversa com Eva e acaba matando Eva. Aqui pelo menos ele não vai matar. E nessa primeira conversa dos dois, fala o Midrash assim a conversa. Fala, por que você está cozinhando aí? Qual a diferença entre todos os dias?
que esse não é seu costume. Aí fala que morreu aquele Zaken, aquele sábio, faleceu. Quer dizer, Abraham faleceu. Aí, Esav, morreu meu avô querido, Abraham, tipo... Aí ele pergunta para Yaakov, de acordo com o Midrash, naquele sábio tocou a característica de din, de severidade? Tipo, o melhor cara do mundo, totalmente bondade, ele também foi julgado por Deus e morreu? Ele morre? Abraham morre? Ou seja, para Esav, Abraham nunca ia morrer, ia viver eternamente, óbvio, é um tzadik. Ele também morreu? Isso a gente já sabendo como está Esav naquele dia. Ele morre o avô. E o avô morre? Como assim? Aí continua o Midrash. Aí Yaakov falou sim. Aí fala o Esav para Yaakov. Se assim, então não existe recompensa pelas mitzvot e nem ressurreição dos mortos. Ou seja, nem vida após a morte. Então se Abraham morreu, nada faz sentido. Esse mundo não tem sentido, não tem propósito. É um caos. Não existe vida até após a morte. A gente vive no mundo. Está. Tipo, de qualquer forma. Não tem por que eu fazer o certo nem errado. Tá bom? Então tudo isso que a gente já falou sobre essa ave acontece naquele dia uma gota d'água. Depois de muitos fracassos repetidos, Abraham morre. E essa é a gota d'água que desmorona todo o mundo de crenças e de valores de Esav naquele dia. Que fala, se Abraham morreu, não adianta mais eu ficar me esforçando para consertar o mundo, porque para que eu vou consertar o mundo? O mundo é mau e pronto. Eu estou cansado já. E Abraham morre, então, mesmo se eu acertasse, qual seria a minha esperança? Tipo, para quê? Tá, e essa tipo, é a gota d'água de Esav. Esav está vivendo tipo uma crise existencial muito profunda nesse momento. Tá, isso aqui, essa é a ideia aqui. Me perdi. Tá? Depois eu entro nisso, calma. Já falei. E aí ele começa a entender o mundo, finalmente, Esav começa a entender o mundo como ele realmente é. O mundo da forma natural da coisa. A natureza. O justo e o perverso vão morrer igual. Os dois têm doença, os dois têm problemas. Então para que mudar o mundo inteiro? Essa é a ideia do Esav, tá bom? Já falei isso, um segundo, vamos lá. Então vamos, antes de entender o que Yaakov vai falar para Esav, ou por que Yaakov está fazendo lentilha, né? Tem que entender qual é o papel do justo no mundo, do tzadik no mundo. Por que tem um tzadik no mundo? Qual é o papel do tzadik? Servir como exemplo. Mas antes de tudo, fazer as mitzvot, esse é o objetivo. Não, ele é tzadik porque ele faz as mitzvot. É ensinar as mitzvot. Então, a princípio, de forma prática, antes de tudo, antes de fazer mitzvot, o papel do justo no mundo, de um tzadik, é cuidar dos outros. É cuidar dos outros, resolver os problemas do mundo. Tem as pessoas que estão precisando dele, não é ele fazer mitzvot, eu sou tzadik. Não é isso, é ajudar o próximo. Em outras palavras, é alimentar o mundo. O principal do tzadik, antes de tudo, é saber alimentar quem tem fome. Dar de comida para quem precisa. Tá bom? Essa é a ideia. Alimentar o outro. Tem um pobre, alimenta. Isso é o básico para começar a ser tzadik. Porque se você não alimenta quem precisa comer, que é o mínimo, que tzadik é esse, tá bom? Tzedakah, justo isso. Quem é o tzadik, que a Torá conta, quem tem o apelido de tzadik? Yosef é tzadik. O que Yosef faz? No período de seca, ele alimenta o mundo inteiro. Por isso ele é tzadik, ele alimenta o mundo quando ninguém tem comida para... Ele pensa e ele planeja e alimenta. Sim, dá para ser tzadik através do seu emprego, do seu trabalho, do seu ofício. Sim, isso é antes de tudo. Tá? Ninguém é tzadik estudando sem fazer nada para o mundo. Tá precisando de pessoas? Não, mas eu tô aqui estudando. Isso não é o princípio ainda do tzadik, embora óbvio que tem que estudar e fazer todas as mitzvot. E esse a princípio recaía sobre Esav, tá bom? Esav ia caçar. Ele ia caçar o quê? Para alimentar o mundo inteiro. A gente vai ver que Yitzhak, no capítulo que vem, ele vai alimentar o mundo, vai cavar poços, vai saciar o mundo de água, né? Tipo, quando está ele era seco, ele vai trazer água e alimentar os outros. A gente vai verificar que quando Eliezer tem seca, ele toma água e toma para os camelos. E assim vai, esse é o caminho dos tzadikim.
E Esav, ele sai para caçar, para alimentar. Mas ele está cansado, porque ele não consegue alimentar. Ele volta sem caça. Ele não consegue alimentar. Tá? Essa é a ideia do tzadik. E aí, então, Yaakov, ele também poderia escolher alimentar os outros. Mas até então ele não escolhe. Ele escolhe se trancar e ficar estudando. Ele não alimenta ninguém, ele não ajuda ninguém. Nem o irmão ele ajuda. Tá? Até que um belo dia ele resolve finalmente alimentar alguém. Fazer uma comida. Tá? A pergunta é por que ele estava fazendo uma sopa de lentilha? Porque Abraham morreu. E ele queria, é uma comida, assim falurás, uma comida dos enlutados. Por quê? Porque a ervilha é redonda, isso mostra que a vida tem um ciclo, tem começo e fim, e tem vida após a morte, e assim continua. E dois, não é ervilha, desculpa, lentilha, né? E depois que não tem pé, não tem boca, o que quer dizer que não tem boca? É que quando acontece uma coisa, fica quieto, espera 3 dias, depois 7 dias, depois 1 mês, para depois entender o que aconteceu. Você não pode sair falando, culpando tudo e entrar numa crise existencial, então para que serve tudo se morreu Avraham? Então, a primeira coisa que Yaakov, ele sai dos seus estudos para alimentar o mundo, é justamente no sentido do enlutado. O mundo está enlutado porque Avraham morreu, Yaakov fala, então, eu preciso alimentar o mundo. Mas o alimento a proposta alimentícia do Yaakov é totalmente diferente da proposta alimentícia de Esav. Porque qual é o problema de Esav? Que Esav, ele ia caçar para alimentar o mundo, mas ele focou só na materialidade. É pegar um animal e dar de comida. Mas o alimento de Yaakov vem com valores. É antes de tudo uma comida. Quem precisa comer uma lentilha, tipo na casa de Yitzhak? Não. Antes de tudo, é uma mensagem para alimentar a alma do enlutado. Tá? Essa é a ideia. Pela primeira vez, Esav, ele se mostra que ele pode também ser um tzadik. E Yaakov, obrigado. No mesmo dia que Esav não quer mais esses fardos nas costas, que eu sou Israel, eu sou um primogênito, eu tenho a responsabilidade de alimentar o mundo inteiro, e eu tô cheio disso. Isso pesa sobre a minha vida de uma forma que vocês não imaginam, eu tô quebrado. E Avraham morreu, e ele encontra o irmão Yaakov pela primeira vez falando, eu também posso fazer alimento, eu também posso cozinhar, eu também posso consolar o mundo no momento que o mundo precisa. Tá? Essa é a ideia. E eu ia falar um negócio que é interessante. Isso é o que esse é meu reduz, tá? Eu não li nenhum comentarista, não sei se está certo, mas eu gostei. O que aconteceu também naquele dia? No dia que Abraham morreu e foi enterrado, já lhe digo. Enterraram Abraham. A gente sabe alguma informação sobre o enterro de Abraham? Exatamente, é o mesmo dia que Ismael faz tchuvá. Qual é a tchuvá de Ismael? Ele deixa Yitzhak na frente. Ou seja, Ismael que é o mais velho, Yitzhak é o mais novo. Até então, Ismael nunca reconheceu que o Behor, o primogênito, era o mais novo. Yitzhak, por ser justo. Naquele dia, naquele enterro, Ismael fala, você é da terra de Israel, você realmente é o descendente de Abraham, você é o justo e eu não sou. Toma a minha primogenitura para você. Embora já foi dada por Deus e tal, agora eu reconheço que realmente é sua. Naquele dia, quem estava no enterro? Yaakov. Não, mas isso foi depois, historicamente. Não, no mesmo dia que morreu a sopa de lentilha depois do enterro, né? Que se come o ovo. Na enterra, não é isso? Enterra, depois come o ovo. Depois do enterro, essa foi caçando? Quê? Depois do enterro, essa foi caçando? Não, então, essa é a ideia. Não. Esav não estava no enterro. Esav estava caçando. Ele volta, não sabe que Abraham morreu. Fala, porque tem a lentilha? Abraham morreu. Mas então ele não viu o Ismael fazer tchuvá? Não viu. Esav não estava no enterro de Abraham. Isso é o meu reduz, tá? Não é nenhum comentarista, é o que eu pensei. Yaakov estava, e ele viu que o primogênito é o menor, é o pai dele. Naquele dia ele pensou, uau, depende da conduta. Então pela primeira falou, então e se eu tenho que ser o primogênito da mesma forma que Yitzhak era? Mas eu só posso fazer isso se primeiro de tudo eu estou pensando, se primeiro de tudo meu irmão reconhecer isso.
Chegar meu irmão e falar, sabe, toma, é seu. Igual o Ismael fez pro meu pai. E será que então o menor eu posso? Porque até então eu fui o irmão dele. Então o que espera de mim? Mas talvez o irmão dele realmente é quem tem que... E Yaakov, vendo onde estava se direcionando a vida do Esav, falou, sim, eu tenho que pegar, senão vai ser uma tragédia. Então essa é a ideia, tá? Isso eu gostei muito desse reduz que eu fiz. Não, achei que bom. Então, Yaakov podia fracassar também. Se ele não fosse fazer a lentilha nesse dia, também seria o fracasso de Yaakov. Não como o Esav fracassou, Yaakov podia fracassar. Então, vamos lá. Vai Yazer de Yaakov Nazid, então ele vai e ele tem iniciativa, ele cozinha, vai a avó Esav, veio Esav da Sadeia, ele estava cansado, desistiu. Vai homem Esav ele Yaakov, falou Esav para Yaakov, Alitene na minadom adom azeh, que a efa nochi, me alimente, por favor, desse vermelho aí, mas é esse, que eu estou cansado. Tem umas perguntas que eu já escrevi aqui para ficar assim, qual é a conexão entre comida e cansado? Né? Isso a gente perguntou, eu estou cansado, então me alimento? Agora que a gente explicou, dá para entender. Eu estou cansado na cabeça, me alimenta. Alguém, eu sou responsável, eu sou primogênito, por favor. Você é o irmãozinho, mas você me alimenta? Tipo, você me alimenta uma vez, por favor? Porque está escrito, por favor, me alimenta, por favor. É Esav pedindo para Yaakov, por favor, Yaakov, me alimenta. Esav pedindo para Yaakov, por favor, me alimenta. Me salva, eu preciso de alguém. Você não me ajudou por 2 anos, por favor, pode me ajudar? Eu estou cansado. Alguém precisa alimentar esse mundo. Eu estou cansado, eu já desisti. Por favor, faz isso. Tipo, é Esav pedindo para Yaakov, seja o primogênito, alimente o mundo, seja o tzadik que deveria ser, que eu não estou aguentando mais. Então, por favor. Sim, ele podia pedir para os escravos, se fosse problema de comida, ele ia comer, não faltava comida. Então, se ele pede por favor, pode ser talvez que ele pediu, que achou que talvez Yaakov ia negar, falou, não, isso eu não quero não. Então, exatamente, ele tinha a responsabilidade de ser Israel, ele desistiu dessa responsabilidade, ele fala para Yaakov, por favor, assume. É a sua vez, tenta você então. Tenta o seu método, por favor, me alimente. E também resolva o meu problema. Tá? Essa é a ideia. Então, Esav tem uma quebra profunda, né? E ele quer uma solução. A solução aparece na frente dele. Aí Yaakov fazendo a lentilha. Tá? E ele falou, então você me alimenta. Falou Rashi, o que é alitene? Não é me alimente. Alitene, ele fala que é na mesma forma que você alimenta o camelo. Não é que você vai dando na boquinha e o animal vai... como se fala isso? Ruminante, vai comendo, mastigando na alitene. Não, você abre a boca, bota na garganta a comida e solta. Ou seja, sem mastigar. Então aqui, de novo, é tudo um nada. Volta aqui, eu quero ser salvo, mas também é tudo nada. Agora é você. E também eu não quero nem mastigar. Ele é completo, certo? Eu não quero me esforçar. Eu não quero... abre minha boca e derrama. É isso que o Rashi fala. Derrama na minha boca, bota na minha boca. Por favor, me salva, mas eu não quero me esforçar para isso. Eu já estou cansado. Faz tudo sozinho, mais direto. Eu não quero mastigar. Não é passo por passo, não é transformar o mundo. É tudo ou nada. Agora eu quero ser espiritual. Vai, tudo que você tem, joga para dentro de mim. Eu vou ser espiritual agora. Chega de cansado. Esse vermelho, porque fala de Adom, esse vermelho aí, ele nem reconhece, não interessa o que é isso. Vai logo, bota aqui, que eu estou cansado. Eu preciso resolver meu problema agora. Não é várias terapias, não, é agora. É tudo ou nada. Né? Essa é a ideia. Joga dentro da minha boca. De novo, idealista, né? Eu quero comer imediatamente, sem limite, sem me esforçar, não quero mastigar. Isso que eu faço, sem etapas. Tá? E ele entende, quando ele entende que Yaakov, ele consegue alimentar também. Sim? Isso já falei, tá? A Torá dá alguma informação se Esav voltou com alguma caça desse dia ou não? Não, então, exatamente, a princípio não. A princípio não fala que dá com caça. Talvez o cansaço dele também, de ser... ele não conseguiu ter sucesso. Procurar caçar como Yitzhak queria que ele caçasse. Sim, talvez, pode ser. Ele não conseguiu fazer o que deveria fazer. Ele fala, cuida de mim. Alguém tem que cuidar de mim, porque a minha missão por ser Israel, eu tenho que cuidar do mundo inteiro. Essa é a minha missão quando eu nasci. Eu tenho que cuidar do mundo inteiro. Por favor, alguém pode cuidar de mim? É isso que ele está pedindo. Me dá Adom, né? Esse... É isso aí que consola o enlutado, eu preciso ser, eu sou enlutado, eu preciso ser consolado.
né? Me salva da morte. Que é o que fala. Me dá dona, dá uma zé, que a efanor, que eu tô cansado. Alken, chamou Edom, calma aí, cadê? Me sader é. Vaiomer Yaakov, Michrak Hayom Azem Bichotecha, fala, me vende a primeira e fala, e vai falar, Esav, eu vou morrer. Para que isso tudo? Ou seja, eu vou morrer. Se você não fizer nada, eu vou morrer. Então, me dá a comida. Essa é a ideia. Me alimente. Tá? Estou correndo para a gente conseguir falar o que eu queria falar. Já falei isso. Também tem a... morrer também, que ele fala, pode ser de Abraão. Ele está vendo que Abraão Sim, morreu. Não, também. Então, eu vou morrer. Eu vou morrer como Abraão morreu. No melhor dos casos, eu vou morrer. Então, você pega. Essa é a ideia. E também Adão, mas está escrito. Me alimente esse vermelho, esse, porque eu estou cansado, por isso ele é chamado de Edom. Edom tem a ver com Adão, com vermelho, é o povo dele, Edom. O que tem a ver? Então uma ideia é isso, é a característica dele de não reconhecer nem com a comida. Isso aí, vermelho, a ideia é que a comida ainda estava cru, ele come cru. Tipo, eu não quero esperar nem cozinhar, dá o que tem. Nem você maturar as ideias para alimentar o mundo agora, tá? Ou então dá para entender assim. Alimente-me na Adão, desse vermelho, a Adão, mas esse vermelho, ou seja, alimenta com vermelho esse vermelho, que eu sou vermelho, eu quero vida. Na verdade, esse vermelho, tipo assim, eu sou totalmente material, eu não tenho nada, eu sou vermelho. Então, me alimenta com esse vermelho, que tem espiritualidade. Esse vermelho, então por isso ele é chamado de Edom, ele é o vermelho. Aqui ele entende que ele é só material. E daqui a pouco a gente vai ver que ele vai escolher se é só material. E é isso que vai acontecer no final, né? Adão, mas já falei, tá? É isso. Que olha que eu vou morrer, né? Então é isso, a gente já falou. Já falamos isso, tá bom? E Yaakov, então, ele entende o que passa pelo irmão. Vamos correr, vai, mais 5 minutos. Yaakov, ele entende, então, o que passa com o irmão, tá? O que está acontecendo com o irmão. E o Yaakov, então, ele propõe uma solução para o irmão. Ele fala, você está sem porque tem muita responsabilidade sobre você, você não consegue lidar com ela. Sabe por quê? Porque você é muito impulsivo. Você não quer se esforçar. Você quer tudo de um dia para o outro. E não é assim. Ele, como professor, educador, ele entende que é tudo devagarzinho. Então ele fala, então eu te proponho, passa para mim. Isso vai resolver todos os seus problemas. E você está pedindo isso. Passa para mim a responsabilidade agora e vamos ver se eu vou conseguir. Porque o meu método é diferente. Eu faço aos poucos. Me dá a bechoreja, me dá a sua primogenitura. Lembrando o sacrifício que os Kohanim fariam no Beit HaMikdash. Uma coisa muito a longo prazo. Tipo assim, me vende isso que a consequência é só a longo prazo. Ou seja, querendo dizer o seguinte, o meu caminho é, eu estou pensando lá na frente. Você está pensando no agora, carpe diem, agora. Eu estou pensando lá no futuro. Então vamos tentar trocar o imediatismo pelo futuro, construir o futuro da forma que eu vou fazer. Essa é a ideia. Então vende para mim a sua primogenitura. Deixa eu com essa responsabilidade de alimentar o mundo agora. E falou essa, vine, boa ideia, no Rio Lermamut, eu vou morrer mesmo? Assim como Abraham, ou porque caçando eu me boto em perigo por causa do meu entretenimento, eu vou morrer. Ou então, se eu for pagar esse trabalho aí, eu vou acabar morrendo, eu não aguento. Essa é tanta responsabilidade. Eu vou morrer? Lamazé, é Bechorá. Então, para que essa Bechorá para mim? Vaiomer Yaakov, Shvali, Kayom, Veshvaló. Então, jura para mim, aqui é toda a ideia, como funcionou o acordo, 90 anos de idade. Vai Mkoret Bechor Techal Yaakov. E ele vende, então, a Bechorá para Yaakov. Na verdade, é mais um alívio. Ufa! Tipo, não é, tive que trocar, tipo, ufa, perdi. Yaakov Natan le Esav, e Yaakov dá para Esav muito mais do que ele pede. Pão e também o cozido, e comeu e bebeu, também tinha bebida, o vinho, ou seja, ele dá mais, ele alimenta com tudo. Porque o pão são 10 etapas para você fazer o pão. Você não faz o pão em um dia. Não é igual a casa, você mata, pegou. Pão tem processo, são 10 processos. Então, e dá pão, é tudo devagarzinho, o vinho, tem que deixar, né, ficar velho. Aí vai ficar gostoso. Vai Yochal, ele comeu. Vai Estei, bebeu. Vai Yaakov, se levantou. Vai Eler, e foi. Vai Evez, e desprezou Esav a Bechorá. A Torá conta no final, isso daí ele desprezou. No final tem 5 verbos. Vai Yochal, vai Estei, vai Yaakov, vai Eler, vai Evez. A Torá conta que é tipo vai. Vai é tipo ai, né, em hebraico. É tipo ai. São 5 dores que aconteceu em Esav, quer dizer que Esav, depois que ele vende, ele despreza e fala, isso não é para mim, e eu estou muito feliz de ter me livrado disso, de ter me livrado dessa identidade de ser Israel, e
vale muito mais para mim uma sopa de lentilha do que tudo isso. Fico muito mais feliz. Nem sei se é lentilha, mas tem que explicar o seguinte, que Esav, ele estava querendo tanto tirar a Becorá dele, esse fardo dele, para ele é um fardo, que ele falou, eu daria para Yaakov de graça, mas já que eu posso ganhar alguma coisa com ele, mesmo que é uma comida crua, pelo menos eu tiro proveito, então eu vou vender. Tá? E no final ele vende, sai, e ele volta para caçar no mundo dele, mas sem responsabilidade, agora como vagabundo, sem compromisso com nada, e passa para Yaakov a primogenitura. Né? Então a gente falou tudo isso. Tem mais um minuto, tem que ser correndo. Mais um minuto, só um minuto. Interessante, vamos ver aqui só isso aqui, um negócio. Ele fala, me dá alimento desse vermelho azé. A gente explicou na passada aqui que azé, o olam azé. É o mundo, né, material. Então, me dá do material. Que Aef Anochi, a gente explicou que Anochi é o Olam Abba, é Deus, Anochi, Hashem Lokech, é o mundo transcendente, porque eu estou cansado do espiritual. Me dá material porque eu estou cansado do espiritual. Por isso ele é chamado de Edom. Essa é uma ideia. Vai homem Yaakov, me vende, então falou Yaakov, me vende então a primogenitura para mim. Então falou Esav, Ine, Anochi, Oler Lamut. Veja, Deus vai morrer, Deus para mim morreu, tudo isso de espiritualidade vai acabar, o mundo não tem propósito, então o Deus transcendente vai morrer, Lamazé ali é Becorá. Então para quê? O Deus, a Becorá, no mundo do Lamazé. Eu prefiro o Lamazé, sem responsabilidade, sem mitzvot, sem compromisso, já que tudo isso já era. Então falou Yaakov, então me jura. Então dá para entender que esse jogo de Zé e Anochi, dá para entender exatamente qual é a intenção do Esav, né? Que no final, Esav ele se demonstra como uma pessoa materialista, imediatista, impulsivo, sentimental, sim, tipo tudo mais sentimento agora. Amanhã ele vai ter outro sentimento. Quando Yaakov vai dar presente, ele chora, beija, depois já está odiando. E não pensa um passo além da cabeça, né? E a ideia aqui é que tudo isso se revela no final, que se ele fosse idealista de verdade, ele teria sucesso. Mas faltou, talvez, 100% verdade, e agora, retroativamente, pode entender que talvez no meio do caminho, tudo aquilo que ele falava, aquele papo bonito que ele falava para o pai, talvez realmente era uma trapaça. Né? Quando ele fala que quando você falou que ele desprezou, quer dizer, quando a Torá fala que ele desprezou. Ele desprezou, falou, isso daqui não é para mim, isso, eu não quero. Não pode ser que no final, depois de comer pão, não sei o quê, não quer que ele realmente desprezou, que ele desprezou tudo aquilo, ou seja, não fez bricata Amazônia, levantou. Sim, desprezou tudo. Abandonou. Toda a espiritualidade, desprezou. Tem que falar que vai e vez não é desprezar, e sim é despojo de guerra. Que é no futuro que essa faria com Israel. Ia pegar durante 2000 anos na Europa todo o dinheiro, vai a vezes, sabe, Becorá. Ele vai tentar sempre atacar Israel e pegar todo o dinheiro dele no final das contas. Escolha.